Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das obras mais provocadoras do pensamento brasileiro atual. Ideias para adiar o fim do mundo, do grande líder indígena e escritor Ailton Krenak. É um convite para a gente repensar de verdade a nossa relação com o planeta e com a própria ideia do que é ser humano. O Krenak já começa com essa pergunta que pega fundo, né? Aquela sensação de que as coisas estão caindo, de que o mundo, do jeito que a gente conhece, está se desfazendo. Mas ele faz uma ressalva. Para os povos indígenas, o mundo já acabou várias e várias vezes. O que está em jogo agora é um fim de mundo bem específico, o nosso. E aqui está o pulo do gato. Adiar o fim do mundo não é sobre achar uma solução mágica ou uma saída de emergência. É sobre resistir. É sobre criar um respiro, sabe? Abrir espaço para que outras histórias, outras possibilidades e outros jeitos de viver possam nascer. Ok, vamos entender isso melhor. Como foi que a gente chegou nesse ponto de sentir o céu caindo? O diagnóstico que o Krenak nos dá é direto e forte. A gente se transformou numa humanidade desligada do próprio corpo do qual faz parte, o planeta Terra. E essa é a grande ruptura. A gente construiu uma ideia de humanidade que se coloca de fora como se fosse superior à natureza. Quase um clube exclusivo que se acha no direito de explorar todo o resto. Esse divórcio, para o Krenak, é a raiz da nossa crise. E essa separação toda tem até nome: antropoceno. É a prova, carimbada na geologia do planeta, de que essa humanidade separada deixou uma cicatriz profunda, uma marca tão destrutiva que alterou o funcionamento de tudo e que está, literalmente, secando as fontes da vida. Krenak usa essa imagem que é muito potente. Uma humanidade zumbi. Uma humanidade que anda meio sem propósito, movida só pela próxima compra. Uma sociedade onde o valor de alguém é medido pela capacidade de consumir, e não de ser cidadão, de ser parte de uma comunidade. Mas se essa nossa visão de mundo nos deixou doentes, existem outros caminhos. Krenak nos mostra que existem outras perspectivas. Ele nos convida a conhecer o olhar dos povos originários, um olhar que enxerga a Terra não como um recurso, mas como família. E olha só que contraste brutal. De um lado, a visão que domina o nosso mundo, a natureza como um amontoado de recursos naturais para a gente extrair e transformar em dinheiro. Do outro, a visão do povo Krenak, para quem um rio doce é Vatu, o avô. É um parente. Essa fala do Krenak sobre a tragédia da mineração no Rio Doce é de cortar o coração. Não foi um recurso que foi poluído, foi um ancestral que foi envenenado. A dor aqui não é econômica, entende? É a dor de perder um ente querido que agora está em coma. E essa visão se espalha por tudo. As montanhas não são só um monte de pedra. Elas têm personalidade, têm nome, participam da vida da comunidade. O mundo é um grande organismo vivo, uma teia de relações e afetos, da qual a gente é só um fiozinho. E aqui, o Krenak faz uma de suas críticas mais afiadas. Ele questiona uma palavra que a gente ouve o tempo todo e que parece a solução para tudo. Ele nos alerta sobre o perigo por trás do discurso da sustentabilidade. É uma afirmação bem forte, né? Para ele, o tal desenvolvimento sustentável virou uma desculpa, uma etiqueta verde para que mesmíssimo modelo de exploração e consumo continue, só que com uma nova roupagem. É um jeito de adiar a mudança de verdade, não o fim do mundo. A crítica vai mais fundo ainda. Até a ciência e a tecnologia que poderiam nos ajudar, muitas vezes acabam servindo a esse mesmo sistema. As soluções que aparecem são aquelas que permitem que a roda do consumo continue girando, em vez de questionar a própria existência dessa roda. Então, o ponto é, se o mundo está em queda livre e as soluções que nos oferecem são uma armadilha, o que a gente faz? É aí que o Krenak nos dá uma das metáforas mais bonitas e potentes da sua obra. A sacada aqui não é tentar parar a queda. Talvez ela seja inevitável. A proposta é mudar a qualidade da nossa experiência durante a queda. É usar nossa imaginação, nossa arte, nossa criatividade para tornar esse momento significativo. E o que significa construir esse paraquedas na prática? Krenak nos dá 3 pistas. Primeiro, levar os sonhos a sério. Usá-los não como fuga, mas como um mapa. Segundo, lutar contra a monotonia. Essa ideia de que todo mundo tem que ser e pensar igual. E terceiro, talvez o mais importante, celebrar as nossas diferenças. A diversidade não é um problema para a gente resolver, é a nossa maior riqueza. É essa pluralidade de visões, de culturas, de jeitos de viver que pode nos guiar. O poder de estarmos juntos não é sermos todos iguais, mas sermos capazes de nos encantar com as nossas diferenças.
E com isso, a gente chega à mensagem final desta obra tão poderosa. É um verdadeiro chamado para a gente sair desse estado de transe, daquela condição de zumbi. A tarefa é urgente. Imaginar e construir um mundo onde a humanidade não seja o centro de tudo, mas parte de tudo. Um mundo que reconheça que uma montanha, um rio, um bicho tem tanto direito à existência quanto nós. E o Krenak nos deixa com essa reflexão. Talvez adiar o fim do mundo seja exatamente isso. Parar de fugir, parar de se distrair e finalmente abraçar a tarefa de estar aqui, neste planeta, de uma forma plena, conectada e, acima de tudo, cheia de significado. A pergunta fica no ar.